ônibus, você que depende de ônibus em Belo Horizonte, ou até mesmo você que também não depende, mas vê os ônibus da cidade e se pergunta o que significam esses números nas placas das linhas. Essa resposta é aleatória? Não é? Vamos entender isso agora com o chefe de gabinete da Superintendência de Mobilidade aqui do município de Belo Horizonte, a SUMOB, o Luiz Castilho. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo à 98 News. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes. Luiz, vou te fazer essa primeira provocação. Para quem nos acompanha, se pergunta, essa ordem dos números é aleatória? Não é? A prefeitura tem uma seleção ali, uma lógica por trás? Explica isso para a gente, tira essa dúvida que eu imagino que muita gente deve ter e que está nos acompanhando agora. Não é aleatória. Tem uma ordem, tem um sentido a numeração e entender esse sentido pode ajudar o usuário, inclusive, nos seus deslocamentos rotineiros ou nos seus deslocamentos eventuais. Então, a numeração das linhas de ônibus, ela obedece uma ordem das regionais da cidade. Uhum. Por exemplo, a gente tem linhas com 2, 3 e 4 dígitos. Explica para a gente, por exemplo, a diferença entre essas linhas. Vamos lá. As linhas de 2 dígitos são as que a gente chama de linhas troncais. São linhas que saem de uma estação, propriamente, né, de uma estação do BH-Bus, uma estação do MOVE, e vão em direção à área central, passando por um importante corredor da cidade. Então, por exemplo, a linha 30, ela tem um dígito 3, que significa que ela vem da estação Diamante, que está na Regional Barreiro, e segue pela Avenida Amazonas. A mesma coisa para a 62, que tem um dígito 6, que é o dígito da Regional Venda Nova, o número 2 é sequencial, e ela sai da estação Venda Nova e vai até a Savassi, percorrendo toda a Avenida Cristiano Machado. Então, as linhas de 2 dígitos são essas linhas troncais, fazem percursos grandes, por grandes corredores da cidade, partindo sempre de uma estação. As linhas de 3 dígitos são linhas que circulam na própria regional. Então, o primeiro dígito também diz respeito à regional e os 2 últimos dígitos são sequenciais. Por exemplo, a linha 407, ela faz uma ligação dentro da Regional Noroeste, por isso ela tem o dígito 4, ligando ali o bairro Glória ao bairro Califórnia. Já as linhas de 4 dígitos são linhas que fazem ligação entre 2 regionais. Então, o primeiro dígito é da regional de origem, o segundo dígito da regional de destino, e os outros 2 números também são sequenciais e tem uma lógica do tipo de deslocamento dessas linhas. Uhum. Luiz, para quem nos acompanha, vamos fazer aqui um cenário imaginário. A pessoa está no centro de Belo Horizonte e está pensando em ir, por exemplo, para a região da Pampulha. Ela consegue, assim, por um número ali de determinada linha, identificar que aquele ônibus está indo para a regional Pampulha? Consegue. A regional Pampulha é a regional de número 5. Então, se a pessoa está indo, por exemplo, para a estação Pampulha, ela vai pegar uma linha troncal a 50 ou a 51, que tem um dígito 5 da regional Pampulha. Se ela está indo, por exemplo, para a região do bairro Dona Clara, ela vai utilizar o 5201, que tem um dígito 5 da Pampulha, e o 2, que já é do Buriti, que é uma linha que faz a ligação entre a regional Pampulha e a regional Oeste. Uhum. Essa lógica, você citou, por exemplo, a Pampulha, o número 5 como referência. Ali na região oeste, o próprio Buritis, o número 2. Esses números, como eles são divididos por cada região da cidade? Como que é essa lógica de escolha dessa numeração, Luiz? Isso, então vamos lá. São 9, né, regionais, na verdade são 10 regionais da cidade. Então a gente tem o dígito 1, que é correspondente à regional Centro-Sul, o dígito 2, correspondente à regional Oeste, o dígito 3, correspondente à regional Barreiro, 4 a Noroeste, o 5 corresponde à Pampulha, 6 à Venda Nova, 7 corresponde à regional Norte, 8 a Nordeste, 9 a Leste. E a regional Hipercentro, que foi reconhecida regional pela prefeitura nesse ano, a gente já tratava ela de maneira diferenciada com o dígito 0. Uhum. Então, cada regional tem aí o seu dígito de referência. Luiz, claro que isso facilita a vida do passageiro, do cidadão, mas para vocês, eu imagino que é importantíssimo para manter até mesmo uma organização melhor desse sistema de transporte aqui da capital, que é responsável por transportar milhares de pessoas diariamente, né?
Isso. Então, funciona uma organização interna e também, obviamente, para o passageiro. Então, a gente utiliza a numeração para informar nos pontos de ônibus, para informar no letreiro dos veículos. Então, o usuário tendo domínio dessa informação auxilia no deslocamento dele. Tem algumas linhas mais antigas, que são linhas até famosas, né? O pessoal, assim, é o avô que passou o número pro filho, que hoje o neto sabe, enfim. São algumas linhas tradicionais aqui da cidade. E que mantém a numeração antiga. Tem algum cronograma para uma padronização ou essa turma da velha guarda vai se manter como está, com a numeração antiga? Ainda são 31 linhas que têm a numeração antiga, né, anterior a 1998, e a gente não tem nenhum cronograma, a gente não trabalha na expectativa de trocar essa numeração, muito porque, como você mesmo disse, Júlio, a numeração já está consolidada na cidade. Em 2023, a gente fez a troca de dígitos, né, de numeração de algumas dessas linhas, porque foi uma grande reestruturação no serviço, no atendimento na região. Então, aí justifica englobar nessa reestruturação a troca da numeração. Se não for ter nenhuma grande reestruturação, a gente entende que não há necessidade de trocar o número justamente porque já está consolidado na memória das pessoas, né? São linhas que foram criadas lá na década de 80 e que tem um atendimento muito tradicional na cidade. Luiz, para quem está nos acompanhando, quer saber um pouco mais sobre essas linhas do transporte público aqui de Belo Horizonte, quais os canais aí disponíveis para o usuário consultar itinerário e entender melhor o sistema também? Bom, no portal da prefeitura, lá na página da Superintendência de Mobilidade, da SUMOB, tem toda a relação de linhas, tem a consulta de itinerários, a consulta de quadro de horários, tem um menu novo que foi entregue para a população recentemente, que a população consegue consultar em tempo real aonde está o seu ônibus, a partir de qualquer um dos quase 10 mil pontos de ônibus da cidade. Além disso, a nossa informação também está integrada, seja nos aplicativos, né, no Google Maps, como no Sil Mobile, com o aplicativo da própria cidade também. Então, a informação está disseminada para a população se orientar nos seus deslocamentos. Luiz Castilho, chefe de gabinete da Superintendência de Mobilidade aqui do município de Belo Horizonte, explicando a você, ouvinte 98 News, a lógica por trás dos números das linhas de ônibus que você pega no ir e vir pela cidade. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelas explicações e uma ótima terça para você. Obrigado.